Meu nome é Adalberto Pessoa. Eu sou oraculista e terapeuta holístico. Como oraculista, eu trabalho com várias técnicas como astrologia, tarô, baralho cigano e I Ching. E como terapeuta holístico, eu trabalho com psicanálise junguiana, trabalho com radiestesia e radiônica, reiki, terapias florais e outras técnicas de terapias vibracionais, energéticas e espiritualistas. Trabalho nessas áreas há 28 anos e estou aqui para falar sobre a questão da pandemia do coronavírus de um ponto de vista espiritualista. O Covid-19, a pandemia do coronavírus, não deve ser olhada apenas a partir de um ponto de vista biológico e organicista. Nós que somos terapeutas holísticos precisamos ter também um olhar espiritualista, energético e vibracional para essa questão, incluindo a dimensão emocional, a dimensão psíquica do enfrentamento dessa pandemia. Eu estou gravando esse vídeo hoje no final de maio de 2020. Mas pela astrologia, isso já está previsto há muito tempo. No meu canal no YouTube, desde o ano de 2016, meados de 2017, eu tenho falado de grandes crises que esperavam o ano de 2020. E essa pandemia do coronavírus está marcada no céu astrológico através de trânsitos de Plutão, Saturno, Júpiter e Marte passando por Capricórnio. Como eu falei para vocês, eu estou gravando esse vídeo em maio de 2020. E Saturno ainda vai permanecer em Capricórnio até dezembro, até final do ano de 2020. Então muita coisa tem para acontecer ainda. Júpiter também está passando por Capricórnio, vai ficar em Capricórnio até dezembro de 2020. Né? E temos também Plutão passando por Capricórnio. Então vejam, os planetas estão mostrando esse momento de crise mundial. Tá? E a astrologia, ela é na verdade um retrato do que acontece no mundo metafísico, do que acontece no mundo espiritual. Ou seja, essa crise mundial ela já estava de alguma maneira estruturada, ela já estava prevista através dos astros, ela já estava estruturada no mundo espiritual, e a astrologia não é o único oráculo que percebeu isso. Outros oraculistas que trabalham com cartomancia, que trabalham com tarô, médiuns de várias disciplinas espirituais, sensitivos e canalizadores já tinham uma percepção de que poderia acontecer essa pandemia. Existe uma relação dialética entre o mundo material e o mundo espiritual. Existe um entrelaçamento entre o mundo material e o mundo espiritual, de modo que quando nós enfrentamos, quando nós visualizamos uma crise, algum tipo de desequilíbrio, algum tipo de grave problema no mundo material, provavelmente há uma contraparte de tudo isso lá no mundo espiritual. Tá? Então, no mundo espiritual, na dimensão energética do mundo espiritual, há algum tipo de desequilíbrio, algum tipo de desajuste, e isso se reflete de alguma forma no mundo material. Porém, ações e condutas problemáticas no mundo material também interferem no mundo espiritual. A relação ela é dialética, uma relação de troca. Se o mundo espiritual está em desequilíbrio, isso se reflete no mundo material. Mas se eu tenho ações inadequadas, condutas negativas no mundo material, isso também vai ter repercussão lá no mundo espiritual. Estamos, sim, enfrentando um momento de crise. Mas a palavra crise tem a ver com transformações que podem ser tanto transformações destrutivas como transformações construtivas. E, seja num caso ou no outro, a crise é um momento de mudança, é um momento de transformação e, portanto, ela representa uma oportunidade de aprendizagem. Mesmo quando nos acontece algo muito, mas muito positivo, nós entramos em crise.
nós entramos em transformação. E quando acontece algo muito negativo e destrutivo, também entramos em transformação e, portanto, entramos no processo de aprendizagem. E isso configura uma crise. Essa crise toda que estamos vivendo atualmente no planeta Terra, relacionada ao Covid-19, a essa pandemia, já estava estruturada no plano metafísico, no mundo espiritual. E isso significa que, a partir dessa crise, nós temos algo de importante para aprender. Ela tem que ser vista como uma grande oportunidade mundial de aprendizagem. Que aprendizagem seria essa? O conhecimento espiritual trabalha com leis de ação e reação, com consequência, ação e consequência. Trabalha também com a lei da atração e trabalha com o conceito de sincronicidade. As sincronicidades são aquelas coincidências significativas que só na aparência, só aparentemente, parecem acontecer de modo aleatório e arbitrário. Porém, essas coincidências aparentemente aleatórias e arbitrárias têm um sentido, têm uma direção, e isso é a sincronicidade. Aparentes coincidências da vida, na verdade, elas têm um sentido, elas têm um significado. E normalmente, essas sincronicidades, elas são tramadas no mundo espiritual. Através dessas sincronicidades também acontece a lei da atração. Podemos, através da força do pensamento, através dos nossos sentimentos, principalmente através dos nossos sentimentos, atrair situações construtivas ou destrutivas para nós mesmos. De um ponto de vista espiritualista, faz sentido pensar que a pandemia mundial do coronavírus é uma forma de resgate kármico coletivo do planeta. Ao mesmo tempo em que está sendo feito esse resgate kármico coletivo do planeta, está sendo feito também uma forma de limpeza espiritual. Está sendo feito uma forma de purificação e de limpeza espiritual. As pessoas no planeta Terra acumularam muitas condutas, muitos comportamentos, muitos pensamentos e também muitos sentimentos negativos e destrutivos de várias formas. Conflitos sociais dos mais diversos, guerras, batalhas em várias instâncias, em vários países, em vários bairros, né? Então nós temos guerras que são nacionais e transnacionais, como também temos batalhas que acontecem de um bairro para o outro. Conflitos e agressividades nas redes sociais, destruição da ecologia planetária, né? Desmatamentos, poluição de rios, mares e o extermínio de várias espécies animais no planeta Terra. Tá? O ser humano nunca matou tantas criaturas, nunca extinguiu tantas criaturas, tanto vertebrais como invertebrados, no planeta todo. Há estatísticas que mostram isso. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar. Todas essas ações no planeta Terra acumularam uma carga muito grande de energia, de karma negativo. E isso precisa ser limpado, isso precisa ser purificado, pois o próprio universo exige um equilíbrio das forças. Se há um acúmulo de energia negativa no planeta, tanto num plano material, quanto emocional, quanto psicossocial e coletivo, então esse equilíbrio precisa ser restabelecido. E para isso há necessidade de uma purificação, de um resgate kármico e de uma limpeza. E se a humanidade coletivamente não aprende pelo amor, vai precisar aprender pela dor. De um ponto de vista astrológico, esses movimentos de resgate kármico coletivo, de limpeza espiritual e kármica, deve acontecer de tempos em tempos, de forma cíclica e intensa. Isso vai ser assim até a humanidade aprender de vez a se colocar num caminho mais construtivo, tanto de um ponto de vista energético, quanto de um ponto de vista emocional e mental. Enquanto a humanidade não aprender isso, esses ciclos vão se repetindo. E não será a tecnologia materialista que vai impedir isso. Talvez até uma das
primeiras lições a serem aprendidas com essa pandemia do coronavírus, do Covid-19, é que mesmo com a tecnologia tão avançada do ser humano, né, mesmo com todo o avanço da medicina, das medicinas materialistas, da farmacologia, apesar de tudo isso, a humanidade nem sequer se mostra preparada para um enfrentamento eficiente dessa pandemia, desse Covid-19. Haja visto a quantidade de pessoas contaminadas, de pessoas mortas até o presente momento. Com certeza, uma parte da solução do problema está dependendo da medicina materialista, tecnológica e convencional. Eu não posso negar isso. Provavelmente é a medicina materialista que vai, em algum momento, trazer a cura, ou pelo menos uma medicação, pelo menos uma vacina para controle da pandemia no planeta, no mundo. Mas existe ainda a dimensão psicológica, existe a dimensão coletiva, mental, energética, emocional e espiritual que foge, né, do escopo da medicina científica e tecnológica. Essa dimensão emocional, mental, espiritual, ela é abarcada pelas terapias holísticas, pelas terapias espirituais. E, se por um lado o problema da pandemia do coronavírus no planeta é um problema coletivo, por outro lado, cada um de nós vai ter que descobrir individualmente estratégias para lidar com esse problema mundial. Cada um de nós vai ter que descobrir a sua lição a ser aprendida nesse momento de crise planetária, que também é uma crise individual que cada um viverá da sua maneira. Dentro do universo holístico espiritualista, no que diz respeito pelo menos ao meu trabalho, eu posso dizer que nós podemos contar com a ajuda dos oráculos e das terapias holísticas, energéticas, vibracionais e espirituais. Os oráculos, por um lado, e aí eu vou de novo citar astrologia, tarô, baralho cigano, o I Ching, tem outros oraculistas que trabalham com búzios, a própria radiestesia tem um aspecto de oráculo também, né? Então, os oráculos, eles vão mostrar que esse problema que nós estamos enfrentando, né, essa crise planetária do coronavírus, ela não vai durar para sempre. Ela tem também um momento de se encerrar. Pela astrologia, provavelmente toda essa crise deve se encerrar de maneira completa quando Júpiter chegar em Peixes, ou seja, por volta do primeiro semestre do ano de 2022. Mas as coisas já começam a melhorar no final do ano de 2020, começo do ano de 2021, quando Júpiter e Saturno chegarem em Aquário. Isso é uma previsão, isso é uma estimativa. As coisas não são tão exatas assim, tá? Oráculos, incluindo a astrologia, não é uma matemática exata, não é uma ciência exata, mas a gente consegue ter uma estimativa, uma probabilidade, uma tendência. Então, provavelmente, a partir do começo do ano de 2021, as coisas começam a se melhorar. Em meu canal no YouTube, eu tenho um vídeo, meu canal se chama Professor Adalberto Pessoa, canal Professor Adalberto Pessoa. Nesse canal eu tenho um vídeo que foi publicado no dia 4 de março de 2020, fazendo a previsão de que no mês de maio de 2020, em meados de 2020, aconteceria algum avanço na descoberta de uma medicação ou de uma vacina. E, de fato, em meados de maio, perto de mais ou menos 18 de maio, surgiram notícias na grande mídia dando conta de que os primeiros testes para uma vacina efetiva de controle do Covid-19 foi encontrado. Houve avanços nessa testagem. E a previsão da própria mídia, dos cientistas, é que até o final do ano nós já tenhamos uma vacina totalmente
testada e aprovada. E aí vai começar, então, a vacinação em massa das pessoas a partir do primeiro semestre de 2021. Essas previsões da ciência oficial, da ciência convencional, coincidem com as minhas previsões astrológicas. Então, os oráculos mostram, eles dão uma estimativa de quando que mais ou menos essa pandemia começa a ser controlada e quando que ela deve se encerrar. E sabendo dessas estimativas, que são estimativas de longo prazo, de médio e longo prazo, tendo essa noção, a gente pode se planejar para lidar com esse período, com esse ciclo. O que a gente deve fazer até o momento final do controle dessa pandemia. Os oráculos dão essa previsão, dão essa estimativa. As terapias holísticas nos dão as ferramentas, as formas de lidar com toda essa situação até a pandemia ser controlada. A medicina dita oficial ou convencional vai nos dizer que nós temos que ter cuidados materiais de prevenção, cuidados sanitários, como por exemplo, lavar as mãos com álcool gel, usar máscaras, principalmente quando tivermos que sair para locais que tenham pessoas, outras pessoas. Podemos também usar luvas descartáveis. Devemos manter uma distância de mais ou menos 2 metros entre as pessoas quando tivermos interagindo com as pessoas. E o ideal é manter o isolamento social, Mas quando necessário, quando realmente for inevitável que nós tenhamos que sair do nosso isolamento social, então usar máscaras, luvas, álcool gel. Esses são os cuidados materiais que a maioria das pessoas já conhecem. Mas, dentro de uma lógica espiritualista, dentro de uma lógica holística, esotérica, nós também precisamos ter medidas de prevenção e de cuidados espirituais. E, nesse sentido, as terapias holísticas, as técnicas e as estratégias do mundo holístico podem ajudar muito. Eu começo dizendo que algumas dessas técnicas ou dessas estratégias elas são, entre aspas, gratuitas, no sentido de que você mesmo em casa pode fazer alguma coisa. Uma oração, uma leitura de salmo. A internet hoje tem muitos recursos, então nós conseguimos fazer a pesquisa de orações pela internet. A oração mais conhecida é o Pai Nosso, mas existem orações específicas para determinados orixás, existem orações específicas para anjos. E quem fizer uma pesquisa pela internet vai encontrar essas orações. Acender uma vela de 7 dias, fazer a sua oração e a sua leitura de salmo. Eu normalmente indico o Salmo 30, que ele é um salmo muito poderoso, é um salmo de glorificação ao divino, é um salmo de glorificação a Deus e também serve como um salmo de proteção espiritual. Porém, a carga espiritual, energética, negativa do planeta está muito intenso. A doença, essa pandemia do coronavírus deixa as pessoas muito ansiosas, muito negativas, muito frustradas. Tem também a ação da mídia, que é muito intensa. Por um lado, a gente não pode ficar sem receber as notícias. Por outro lado, quando a gente vai atrás das notícias, os números são alarmantes e o tom da mídia é um tom muito negativo, é um tom muito pessimista, que produz em nós, inclusive, uma certa impotência, uma despotencialização. Então, mais do que as orações e leituras de salmos, nós precisamos de recursos extras, que podem ser encontrados nas terapias energéticas, holísticas e espiritualistas, nas terapias vibracionais. Por exemplo, mostro aqui para vocês agora a minha caixa de Reiki, tá? Minha caixa com os símbolos do Reiki. Aqui nós temos o Daikomyo, aqui eu tenho o Honsha Zeishonen, o Seireki e o Chokurei, tá? Os vários símbolos do Reiki, o Daikomyo. Dentro da minha caixa eu tenho os mesmos símbolos,
o símbolo do Daikomyo tradicional, na verdade uma das versões tradicionais, tá? E aqui dentro da caixa de Reiki eu tenho os testemunhos de pessoas que recebem Reiki. Normalmente são pessoas que me seguem no meu canal, nas minhas redes sociais, são clientes, são alunos que recebem o Reiki diariamente através da minha caixa de Reiki. Eu sou um reikiano, né? Eu sou um mestre em Reiki, então eu ativo a caixa de Reiki todos os dias, tá? E os meus seguidores, os meus clientes recebem o Reiki à distância através da caixa de Reiki. O Reiki é uma dessas técnicas que podem ser aplicadas tanto presencialmente quanto à distância. Vocês podem pesquisar sobre a técnica Reiki na internet, no Google, vocês vão saber que ela é uma técnica de conexão com a energia divina. Essa caixa de Reiki, ela é uma caixa de proteção divina. Eu fiz ela como uma caixa de proteção divina, por exemplo, para promover através da energia Reiki, uma energia de reconexão com o divino, uma proteção de âmbito energético, vibracional e espiritual contra a pandemia do coronavírus. Não estou dizendo aqui que o Reiki vai curar ninguém da pandemia do coronavírus, não é isso. Mas, quando a gente se protege espiritualmente, e isso é um ponto importante, quando a gente se protege energeticamente, espiritualmente, vibracionalmente, pela lei de atração, pela sincronicidade, nós geramos ordem espiritual e energética ao nosso mundo, ao nosso redor, tá? No nosso entorno, nós criamos ordem, organização no mundo do nosso entorno, no mundo que se encontra ao nosso redor. Eu falei nesse vídeo que o mundo espiritual, ele influencia o mundo material, tá? Então, um mundo espiritual negativo, caótico, desorganizado, ele interfere no mundo material, também gerando caos, desordem, destruição no mundo material. Ao passo que quando eu tento produzir ordem, organização, harmonia, né, positividade no mundo espiritual, isso deve gerar no meu mundo material, do meu entorno, deve gerar organização, ordem, harmonia e acontecimentos positivos, construtivos de um modo geral. Então, quando você emprega uma técnica positiva, uma técnica terapêutica, holística, positiva na sua vida, ela atua de uma maneira a harmonizar sua vida, a organizar a sua energia, também organizando e harmonizando o teu mundo material. No momento em que nós estamos enfrentando essa pandemia planetária, uma situação destrutiva, desorganizante, seria exatamente você atrair para junto de você situações em que você pode se contaminar, situações em que você pode pegar o coronavírus. O contrário disso, ou seja, produzir um mundo organizado, um mundo de proteção energética e espiritual ao seu redor, é exatamente, ao invés de atrair, repelir situações que possam te colocar em perigo, situações em que você possa se contaminar. Nos testemunhos que eu coloco dentro da caixa de Reiki, eu uso um padrão de códigos Grabovoi, outra técnica espiritual de proteção, tá? Que vocês podem usar para a proteção divina. Normalmente o testemunho eu coloco o nome completo da pessoa, a data de nascimento e o endereço, ou pelo menos a cidade e o estado onde a pessoa mora. Nome completo, data de nascimento e o endereço ou a cidade e o estado onde a pessoa mora. E depois eu coloco alguns códigos Grabovoi de proteção. Eu uso 3 códigos Grabovoi de proteção. O código 8888, tá? Então eu uso o código 8888. Esse código é um código de proteção divina. Tem um outro código que é o 71931, que é um código de proteção para todo tipo de situação. E tem também um outro código para proteção imunitária ou do seu sistema imunológico.
Esse código de proteção é o código 219-648-317-918, tá? Então, os códigos eu coloco no testemunho, como vocês estão vendo aqui. Os códigos de proteção imunológica, eles têm uma separação, tá? Então, é 219, aí eu separo, 648, aí tem uma separação, 317 e depois 918, tá? Então tem uma separação. Essa separação é um momento de respiração. Então eu falo 219, respiro, 648, respiro, 317, respiro, 918. Esse código é um código de proteção imunológica, tá? É um código Grabovoi. Então são 3 códigos, um de proteção divina, um de proteção para todo tipo de situação e um para proteção imunológico. Eu coloco esses códigos aqui no testemunho, depois eu coloco dentro da caixa de Reiki e aplico o Reiki. A técnica de Reiki é uma técnica de imposição de mãos. Aplico o Reiki mentalizando os símbolos do Reiki, tá? E mentalizando a proteção divina das pessoas. Isso é feito todos os dias com essa caixa de Reiki. Quem é reikiano pode fazer uma caixa de Reiki igual a que eu fiz e oferecer para familiares, para amigos, né? Ou para grandes coletividades. Essa não é a única caixa de Reiki que eu tenho. Tem uma outra caixa de Reiki. Aqui, até essa caixa eu mantenho aqui no meu escritório, na minha casa. Tem um pouco mais de 50 nomes nessa caixa. Eu tenho uma outra caixa que tem por volta de 300 nomes, que é uma caixa de um espaço onde eu atendo, faço alguns trabalhos, e aí os frequentadores desse espaço estão nessa caixa de Reiki recebendo essa energia todos os dias para proteção divina. Códigos Grabovoi como esse que eu estou mostrando para vocês podem ser usados de várias formas. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar vídeos dos códigos Grabovoi, onde a pessoa deve repetir esses códigos uma certa quantidade de vezes. Por exemplo, 30 vezes, 40 vezes, 108 vezes. Então, vocês vão encontrar nos vídeos mantras desses códigos, onde a pessoa repete várias vezes, tentando imprimir esses números na mente, tá? A ideia dos códigos Grabovoi é que você acessa uma matriz divina e arquetípica que produz, por exemplo, a proteção divina no caso desses números aqui. Existem códigos Grabovoi para prosperidade, para saúde, para o amor, para diversos temas. Mas nesse momento em que nós estamos enfrentando essa pandemia do coronavírus, os códigos mais importantes são códigos de proteção divina, de proteção para todas as situações, de proteção imunológica. Então, os códigos de proteção, nesse momento da pandemia, são mais importantes do que todos os outros códigos. Embora você possa usar os outros códigos para outros temas de seu interesse. Então, eu mostrei para vocês como usar os códigos Grabovoi com Reiki. Mas também dá para usar os códigos Grabovoi com, por exemplo, a radiônica. Tá? Com os gráficos de radiestesia radiônica. Isso aqui é um gráfico desimpregnador, que normalmente é usado para preparar um testemunho, como que eu falei para vocês, tá? Então basta colocar o testemunho no gráfico, só isso, eu só preciso colocar o testemunho no gráfico e o gráfico já começa a agir. Mas eu posso ir um pouco mais além. Um gráfico como esse, onde eu coloco o testemunho, eu também posso usar um cristal, uma pedra como essa, tá? Ou um cristal de ponta como esse daqui. Eu posso colocar o cristal de ponta no gráfico e aí eu vou usar um pêndulo radiônico de madeira como esse aqui. Esse aqui é um pêndulo bem específico, é um pêndulo radiônico, onde eu vou girar e ativar o gráfico, tá? Isso é feito no momento de silêncio, no momento de concentração. Aqui eu estou dando uma demonstração. Aqui eu estou mostrando de uma forma bastante rápida e superficial, mas isso não é feito assim de uma forma banal e rápida e superficial. Isso é feito com certo cuidado. Você pode, por exemplo, fazer orações antes
de ativar um gráfico com testemunho e com o pêndulo, tá? E aí você vai girar o pêndulo e vai fazer a programação, por exemplo, do cristal que estiver no gráfico. Você vai mentalizar, e aí o testemunho já tem ali, quando eu faço testemunho eu já coloco os códigos Grabovoi, mas eu posso mentalizar com o pêndulo, enquanto eu giro o pêndulo no cristal, eu posso mentalizar a programação do código Grabovoi, por exemplo, no cristal, tá? É claro que o cristal tem que ser limpo antes, eu fiz uma limpeza energética no cristal antes. Eu costumo usar uma placa de selenita para limpar os cristais. Essa placa dá para limpar os cristais, dá para limpar o pêndulo. O próprio pêndulo pode ser limpo numa placa de selenita. Tem que ficar um tempo os cristais na placa. Esse tempo é medido e definido por uma régua radiestésica, tem técnica específica para isso. Não dá tempo de ensinar todos os meandros da técnica aqui, mas vocês estão entendendo que tem toda uma preparação. Uma preparação de limpeza do pêndulo, das pedras, para depois poder montar o gráfico radiônico, tá? E esse aqui é o primeiro gráfico desimpregnador. Esse próprio gráfico aqui ele é um gráfico desimpregnador. Ele já é um gráfico de limpeza. Depois eu uso um outro gráfico que é um gráfico de potencialização, tá? Então não é um gráfico só, na verdade são vários gráficos. Depois eu tiro aquele testemunho, as pedras, coloco nesse gráfico para potencializar. E depois eu uso o diafragma para fazer uma segunda limpeza. A primeira limpeza é feita no primeiro gráfico, o desimpregnador, e depois é feita uma outra limpeza ainda, tá? No gráfico diafragma. Então essa questão da limpeza energética, a limpeza de energias negativas, ela é muito importante num trabalho de proteção espiritual, tá? Então vejam que eu tenho esse primeiro gráfico aqui, que é um gráfico de limpeza. Esse aqui é o desimpregnador, tá? É o gráfico desimpregnador. Depois eu tenho o decágono, pode ser um decágono duplo como esse aqui, tem um decágono triplo também, para fazer a potencialização. E depois eu ainda uso o diafragma para fazer uma segunda limpeza, tá? É limpeza, potencialização e depois limpeza. Tudo isso com testemunho e os cristais que também foram limpos antes, tá? E aí, depois disso, eu começo a usar os gráficos de proteção. Então, depois de todo esse trabalho de limpeza energética, tem o trabalho de proteção propriamente dita, com símbolos, tá? A radiônica, a radiestesia, a radiônica trabalha com símbolos esotéricos, símbolos espirituais, geometria sagrada. Então, são símbolos sagrados. Muitos desses símbolos são, inclusive, cabalísticos. Então, por exemplo, depois de toda aquela limpeza que eu mostrei para vocês, tem os gráficos de proteção, como esse aqui, o gráfico Yoshua, que é o nome místico de Jesus. Ele é um gráfico cabalístico. Ele tem todos os gráficos que eu vou mostrar para vocês agora são gráficos, são símbolos de proteção espiritual. Tem esse daqui. Outro gráfico que eu uso também é o escudo mágico. Tá? Então, como que eu uso esses gráficos? Também, depois de toda aquela limpeza, também nesses gráficos, eu vou colocar o testemunho. O testemunho normalmente vai ter o nome da pessoa, data de nascimento, endereço, os códigos Grabovoi. Então, só o testemunho em si já é muito poderoso por ter os códigos Grabovoi, que aí eu coloco num gráfico radiônico de proteção, tá? Junto com a pedra, que também já vai estar programada, com os mesmos códigos, com todos os comandos de proteção, tá? Então essas pedras vão estar também aqui junto com o testemunho. Então tem toda essa atuação do gráfico nesse testemunho, tá? Isso num trabalho à distância. Um trabalho como esse eu consigo fazer para qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil. E eu tenho vários clientes para os quais eu faço um trabalho desse tipo, tá? É um trabalho magístico, tá? O trabalho radiônico, ele é um trabalho magístico, ele é uma técnica mágica, tá? Eu estou trabalhando com magia, com energia. A magia, para quem não sabe, ela é uma forma de manipulação de energia. Então, esse trabalho está sendo feito aqui. O reiki também é um trabalho magístico.
Os códigos Grabovoi também, tá? Tem um caráter magístico. Sempre vai ter um caráter magístico quando tiver manipulação de energia, transmutação de energia negativa em energia positiva, tá? Quando tiver a manipulação de energia de cura e a projeção mental dessa energia. É isso que é um trabalho magístico. Aqui, por exemplo, ó, esse gráfico aqui é um gráfico anti-magia, tá? Também é importante nesse momento da pandemia. Mas então, a pandemia tem a ver com magia negativa? Alguns médiums, tá? Existem médios, existem canalizadores que dizem que sim, tá? Que existe um componente magístico, tá? De magia negativa ligada, tá? Isso lá no plano espiritual, isso num plano metafísico. Existe, então, uma corrente de energia magística negativa ligada à pandemia. E aí eu posso ter um gráfico de proteção como esse, que é um gráfico anti-magia, para desfazer essas magias negativas. Essa aqui é a estrela de Salomão, tá? É um símbolo sagrado, tá? Por isso que ele tem esse poder. Outro gráfico muito poderoso para desfazer obsessões espirituais, magias, e ele também é um gráfico de proteção, é o Tetragrammaton, que é esse daqui. Muito poderoso esse gráfico. Eu tenho um, por exemplo, montado para mim, ele fica montado o tempo inteiro, tá? Aliás, eu posso falar isso para vocês, tá? Muitos desses gráficos que eu estou mostrando para vocês, esses aqui eu uso para os meus clientes. Esses gráficos são gráficos profissionais que eu uso para os meus clientes. Mas eu tenho pelo menos uns 3 ou 4 gráficos desses montados só para mim, aqui no meu escritório. Eu deixo montado o tempo inteiro, reativo esses gráficos de tempos em tempos, renovo o testemunho, renovo a energia do gráfico, tá? Porque o gráfico não é para sempre. Você tem que reativar o gráfico, tem que fazer um trabalho de projeção mental para reativar o gráfico. Esse aqui é um gráfico muito poderoso, muito. Esse aqui é o 9 círculos, é um gráfico muito poderoso. Ele protege a pessoa tanto num plano material quanto num plano espiritual. Muitos radiestesistas indicam esse gráfico para você se proteger do Covid. Mas vamos lembrar, tá, gente? Não adianta só o gráfico. Lembra-se que eu mostrei que tem que fazer um trabalho de limpeza. Você tem que ter o desimpregnador, o decágono e o diafragma para fazer a limpeza do testemunho para depois usar o gráfico de proteção. Então vocês veem que tem um processo, tá? O trabalho de radiestesia radiônica ele é um trabalho especializado. Ele ajuda na proteção energética e espiritual contra o Covid. Esse aqui é o 11 círculos. É muito parecido com o 9, né? Mas ele tem 2 círculos a mais, tá? É um gráfico mais poderoso ainda de proteção. Outro gráfico radiônico importante é esse aqui, ó, o escudo Bouclier. É um gráfico de proteção também. Eu tenho um desse montado para mim, para me proteger contra o Covid, tá? Isso com todos aqueles códigos Grabovoi que eu mostrei para vocês. O reiki também pode ser aplicado no gráfico. Esse aqui é um escape cabalístico, tá? Também é um símbolo sagrado de proteção. Eu tenho um gráfico desse também para mim, tá? Vocês estão vendo que eu uso essas técnicas para mim. É o gráfico com testemunho, com a pedra, os códigos Grabovoi e aplicação de reiki, tá? Eu ativo inclusive os meus gráficos mentalizando os símbolos do reiki e aplicando no gráfico. É uma baita de uma proteção espiritual, tá, gente? É poderosa essas proteções. Eu já tive comprovações disso. E não protege só contra o Covid, não. Protege contra espíritos obsessores, protege contra magia negra, protege, inclusive, contra acontecimentos materiais mesmo, concretos, tá? Eu já vi gente escapar de acidentes usando aqueles gráficos de 9 círculos e 11 círculos. Eu já vi, assim, a pessoa sofrer o acidente e sair ilesa do acidente, tá? Eu já vi, eu tô falando de algo que eu já vi acontecer. A gente nunca pode prometer, tá? Que a pessoa vai ter essa forma de proteção de uma maneira infalível. Mas é uma proteção espiritual, é uma proteção energética, tá? E assim, ela tem um impacto, ela tem uma atuação. Tá aqui, ó, outro gráfico de proteção.
aqui é o gráfico Iavé Antimagia, tá? São todos gráficos e todos esses são indicados para combater o coronavírus de um ponto de vista energético e espiritual, tá? Aqui tem o círculo Iavé. E quando eu falo de proteção energética espiritual, eu não estou excluindo as condutas e proteções materiais, tá? As condutas e proteções da medicina científica convencional. Então, o espiritual, ele não nega, não exclui as medidas de proteção material, científica, tá? As medidas de prevenção da medicina convencional. Isso aqui que eu mostro para vocês, ele é um trabalho complementar, tá? As terapias holísticas, elas são complementares ao trabalho de terapia convencional e científico. Eu gosto muito desses dois gráficos, tá, gente? Porque eu já vi pessoas escaparem de situações muito difíceis protegidas por esse gráfico. Eu não abro mão do 9 círculos e do 11 círculos no meu escritório de trabalho. Esse aqui também eu tenho montado para mim, gráfico muito poderoso. O gráfico anti-magia, também um gráfico muito poderoso, desfaz magias negativas. Por fim, eu quero mostrar para vocês o sistema de terapias florais. Existem vários tipos de florais. Esse aqui é o agrímone, esse aqui é o aspen. Tá? Existem vários tipos de florais. Aqui eu estou mostrando para vocês os florais de Bach. Esses florais, eles são usados para também harmonizar a nossa energia. É um outro complemento de terapia holística, né? Aqui temos o Centauri, aqui um outro floral, o Cerato. Então, eu não vou comentar para que serve cada um desses florais, existem vários. Tem o sistema de florais de Bach, que tem por volta de 38 flores. Tem também o sistema de florais californianos, que tem mais de 100 flores. Tá? Eu trabalho tanto com florais de Bach quanto florais californianos. E normalmente eu faço uma fórmula de florais. O que são os florais? São remédios alquímicos que trabalham de uma maneira sutil a nossa energia vital. E eles podem ser usados também para fortalecer a nossa energia, harmonizar, equilibrar os nossos chakras, os nossos corpos espirituais, tá? Através de gotas, tá? Essas fórmulas florais, elas são ingeridas através de gotas. Normalmente eu faço a indicação de uma receita floral e a pessoa leva essa indicação para uma farmácia de manipulação e compra os seus florais. Eu atuo com uma combinação de florais de Bach e florais californianos que aceleram e ampliam a ação do chakra coronário e frontal, que por sua vez atuam sobre os outros chakras e os corpos espirituais, gerando um campo de proteção espiritual ao redor da pessoa. Esse campo de proteção espiritual ampliado, através da sincronicidade da lei de atração, também vai organizar o mundo material que rodeia a pessoa e vai funcionar realmente como um campo de proteção para a pessoa. Além disso, os florais normalmente atuam equilibrando também as emoções, o pensamento da pessoa, tá? Então, uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa com as emoções mais equilibradas, com os pensamentos mais positivos, mais construtivos, vai ter um sistema imunológico melhor preservado e provavelmente também mais fortalecido. As medicações de terapias florais têm uma ação sutil, uma ação energética sutil, muito similar ao que acontece com as medicações homeopáticas. E os florais, eles também têm uma ação muito parecida com, do ponto de vista energético, tá? Do ponto de vista sutil, tem uma ação muito parecida com outras terapias, como por exemplo a acupuntura. Tá? A acupuntura é uma ótima maneira de você se proteger espiritualmente, aumentar, equilibrar a tua energia e aumentar a eficiência do seu sistema imunológico. Tá? Tudo isso são formas complementares de ação.
Eu considero que terapias energéticas são terapias espirituais e holísticas por excelência. Porém, algumas terapias só podem ser feitas presencialmente. Nesse momento da pandemia do Covid, por conta do isolamento social que precisa ser realizado, algumas terapias presenciais não podem ser feitas ou devem ser feitas com muitas restrições. Existe uma dificuldade de acesso. É o que acontece, por exemplo, com a acupuntura. A radiestesia radiônica que eu mostrei para vocês, os códigos Grabovoi, o reiki e as terapias florais podem ser feitas à distância. Essa é a grande vantagem. Mesmo no caso dos florais, o que pode ser feito à distância é a indicação terapêutica. Pode ser feito à distância e aí a pessoa pode encomendar o seu remédio floral na sua farmácia de manipulação de confiança. E essa farmácia pode, inclusive, dependendo do caso, entregar o remédio em casa. Bom, gente, eu dei várias dicas de como lidar com a pandemia do Covid, né? Como lidar com essa situação no âmbito energético espiritual. Isso tem que ficar bem claro, no âmbito energético espiritual. Todas essas terapias energéticas, holísticas e espirituais possuem um âmbito de ação que também é psicológico, que também é emocional, que também é mental. Ajuda a gente a equilibrar os nossos pensamentos e as nossas emoções. E de um ponto de vista psicossomático, isso também ajuda no fortalecimento do nosso sistema imunológico, da nossa resistência e da nossa proteção de um modo geral. Quero encerrar a minha participação nesse vídeo deixando duas mensagens para vocês. A primeira mensagem é a seguinte: existe algo de positivo nessa pandemia? A resposta é sim, existe a oportunidade de aprendizagem. Essa crise planetária existe, ela está aí para nos ensinar alguma coisa. Pelo menos quem acredita na existência de um mundo metafísico, de um mundo espiritual, que de alguma forma interfere no nosso mundo material, então, dentro dessa crença, faz sentido pensar que essa pandemia tem alguma lição para nos ensinar. Talvez só fique muito claro que lição é essa depois que toda a pandemia tiver passado. Nós estamos em um momento de isolamento social. Esse momento deveria ser um momento de introspecção, em que as pessoas entram mais em contato consigo mesmas, refletem sobre si mesmas. Pode ser um momento, uma oportunidade de fazer cursos, capacitações à distância. Mas principalmente, esse deveria ser um momento para nós repensarmos a nossa forma de vida num mundo materialista e capitalista como o nosso. Um mundo que enfatiza o excesso de produtividade, em que as pessoas trabalham demais e muitas vezes não aproveitam prazeres e lazeres da vida. Um mundo onde as pessoas, em seus relacionamentos interpessoais, estão muito distantes ou estão muito ensimesmadas. E a própria maneira como as pessoas lidam com as redes sociais deveria ser repensada. Então, esse pode ser um momento para a gente repensar a maneira como nós nos organizamos e vivemos na coletividade. E aí eu trago uma segunda questão. Como que vai ser o mundo depois da pandemia do coronavírus? Acredito que, pelo menos em alguns aspectos, alguma mudança terá que ser feita. Muitos trabalhos que nós teríamos que fazer nos deslocando e estando disponíveis de modo presencial podem ser feitos à distância, sem precisar de grandes deslocamentos, sem precisar de grandes custos para esses trabalhos serem feitos, de uma maneira mais econômica, inclusive do ponto de vista energético, econômico inclusive do ponto de vista energético. Alguns trabalhos podem ser feitos em casa, permitindo que as pessoas permaneçam mais próximas da sua família, dos seus amigos, das pessoas de seu relacionamento mais íntimo, por exemplo. Talvez no mundo pós-pandemia, as pessoas percebam a importância da dimensão espiritual das coisas.
Talvez as pessoas percebam a importância da necessidade de se proteger materialmente, mas também espiritualmente. Muita gente vai aprender que, embora a ciência seja necessária, haja grandes conquistas em nome da ciência e ela seja muito importante, mas a ciência sozinha não dá conta de tudo. Existem dimensões da vida que estão além da ciência e que são dimensões do mundo emocional, do mundo mental, intelectual e também do mundo energético e principalmente do mundo espiritual. As pessoas vão precisar ampliar a sua visão do mundo. E aí fica um alerta, porque se as pessoas em sua coletividade não fizerem essa aprendizagem, não tentarem ampliar a sua visão de mundo, não fizerem um trabalho introspectivo de autoconhecimento nesse período da pandemia, que segundo os meus oráculos vai até meados de 2022, se não tiver essa mudança de consciência planetária, que valoriza mais o interior, que valoriza mais a intimidade das relações interpessoais, que valorize mais a ecologia do planeta, se não tiver essas mudanças todas, já existem médiums, canalizadores, videntes, que estão trazendo a informação de que uma outra crise mais intensa já está sendo preparada lá no mundo espiritual, no mundo metafísico. Porque é como eu disse, se a coletividade não conseguir aprender pelo amor, vai precisar aprender pela dor. Então, pessoal, quando vocês tentarem ir atrás de qualquer uma dessas técnicas holísticas que eu mostrei aqui, ou quaisquer outras técnicas que inclusive serão mostradas neste documentário, entendam que no final das contas tudo isso são formas de promover a sua reforma íntima. Isso é o mais importante, é a mensagem mais importante. É aproveitar toda essa crise dessa pandemia do coronavírus para fazer a sua reforma interior, a sua reforma íntima, reforma de valores em direção a ideias, pensamentos, sentimentos mais construtivos que possam ajudar a transformar esse planeta numa direção mais construtiva, edificante e positiva. Até para que nós não precisemos de uma outra crise planetária ainda mais intensa para cobrar de todos nós essa limpeza e essa aprendizagem espiritual. Eu libero a minha imagem para a produção desse filme e agradeço a produção pela oportunidade de participar desse documentário. Muito obrigado.